Olá, está começando mais um programa Janelas, aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade, também parceiros do canal Futura. Hoje a gente está recebendo aqui para um bate-papo o Michel e também o Dandy, eles que produziram um documentário que até teve o Cine Serra faz pouquinho tempo, né, Michel? Com Memórias do Vale dos Vinhedos, que a gente já exibiu aqui no Janelas. E hoje a gente vai falar do documentário Talian, que vocês também produziram. E aí eu queria saber um pouco da história do que conta, até porque Talian tem uma relação direta com a nossa região aqui de colonização italiana. Muito né? direta, porque na verdade faz parte até do nosso início, acho que da formação. Eu poderia dizer assim que o Talian é praticamente, no meu caso, que sou descendente de italianos, a minha língua mãe. Por mais que eu pense no português, como eu fui alfabetizado e cresci ouvindo o português, mas o meu sotaque, o meu jeito de falar o próprio português remete muito ao Talian. Então eu quase posso dizer que o Talian, na verdade, é minha língua mãe. Tem muitos modos que nós, descendentes de italianos, a gente fala, expressões, palavras, jeito de falar, que deriva completamente desse idioma e não desse dialeto que muitas vezes a gente entende e até menospreza. Então o Talian, esse documentário, ele teve bem esse foco de entender em primeiro momento o que era essa língua e também mostrar para as pessoas a beleza dessa língua e como ela foi importante em todo o período histórico, desde a Itália, quando a Itália não era Itália ainda, né? República de Veneza e tudo isso. E também na formação de quem nós somos hoje, né? Isso tem um impacto direto. Muitas vezes a gente ainda tem esse costume de ouvir o dialeto italiano, que nem se falam e tal, só em piadas, em sátiras, coisas assim, vulgares até muitas vezes. Mas é muito difícil a gente encontrar uma poesia, por exemplo, em italiano. Eu acabei descobrindo com o documentário que a gente poderia estar fazendo aqui essa entrevista toda em italiano, não teria problema nenhum. Pelo contrário, seria muito bacana. E quando tu escuta a língua falada de uma forma bonita, agradável, tu vê que realmente é um idioma e que não é um modo vulgar de pessoa simples, sem educação, de se comunicar. Então tem um certo preconceito. A gente tem esse preconceito de ser colono, muitas vezes, existe esse preconceito, da forma como dizer. Mas eu acredito que o descendente italiano, ele precisa entender que a língua mãe dele, antes do português, é o Talian. E o Talian, para você ter ideia da importância do Talian, ele é um irmão, praticamente quase talvez um primo do latim. É uma língua muito, muito, muito mais antiga que o próprio português. O português que a gente está aqui conversando hoje não tem comparação histórica com o próprio Talian. Então é algo muito fascinante, muito importante ser dito e que a gente não conhece. E tu fala em italiano, Michel? Bah, falo muito pouco em italiano. Ah, senão eu ia te colocar aqui no aperto. O que aconteceu? Eu e meu irmão, então, a gente acabou indo para a Itália, tendo esse contato lá, o pessoal ainda fala o Talian, porque acaba variando muito de cidade para cidade, região para região, né? O Talian, ele pertence mais ao Vêneto, que é o norte da Itália. Sim. Mas a gente cresceu, que eu imagino que muitas pessoas tenham crescido assim, com os nossos avós falando o italiano. Meu avô falava só praticamente italiano, minha avó também. Então eu tinha até dificuldade muitas vezes de visitar eles porque eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Minha mãe falava o italiano, só que quando ela saiu então bem do interior e foi assim mais para a cidade, no caso para Bento Gonçalves, acho que nesse passo da geração dela, que tinha uma ligação direta com quem falava o idioma, passando para os filhos, isso já não foi comunicado. Sim. Então pessoas da minha idade, eu acho que a grande maioria hoje, a gente não ouve, fala. Entende, mas não fala. Eu entendo, consigo, eu falo italiano gramatical sem problema nenhum. Mas agora o Talian é outro idioma, é uma forma de pensar também um pouco diferente, assim, a escrita é diferente, é outra coisa. A gente entende, acha que é tudo igual, que é um italiano, mas não é. Então ele é muito, muito diferente. O próprio italiano mesmo, gramatical, ele é um dialeto que foi pego do dialeto de Florença, se não me engano, aí da região de Firenze e tal, que foi estipulado como sendo o italiano gramatical. Nesse momento da história existiam vários dialetos, como o Talian existia e outros. Eu gostaria de aprender a falar mais. Eu entendo, me comunico pouco, sim, mas hoje eu entendo, por ter estudado e a pesquisa e ter feito documentários, eu entendo muito melhor a questão da importância que tem o italiano. Nesses 140 anos que a gente comemora esse ano, 2015, né, da imigração italiana, talvez esse seja um dos pontos que a gente menos tenha falado, comentado, e até o Talian, se eu não me... A língua é identidade também. A língua, ela é, eu diria que é a base da cultura. Quando morrer a cultura, quando morrer o Talian, o modo de falar, esse modo Talian, esse jeito,
vai morrer toda a cultura. Porque, assim, a nossa gastronomia, se tu for no interior, for para lá e para cá, baseada em toda essa questão, tem a nossa arquitetura, as festas, comemorações, a fé, o vinho, todas essas questões que envolvem a questão do italiano, do imigrante e tal, tudo é baseado na língua. Quando a língua morrer, por consequência, tudo isso vai ser deixado de lado também. Devagarzinho vai se perdendo todo o resto. No documentário, uma das frases que o seu Darcy fala, que é ele que conduz toda a narrativa do documentário, ele diz que o italiano, a língua, ela é o sataron, ele cita, né? Que é a estrutura, é o pilar que sustenta toda a nossa cultura. Quando morrer a língua, morre também a cultura, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção da preciosidade que nós temos e que não vai demorar muito tempo se continuar do jeito que está, para que se perca completamente e assim, não tenha mais a não ser num livro, alguma coisa assim, talvez num documentário como esse, poder ouvir um pouco do italiano. O italiano também, ele foi, se eu não me engano, esse ano, ele foi... elevado à categoria, né? E isso, agora ele é um patrimônio cultural, né? Um idioma preservado, né? Então, bom... reconhecido pelo UNESCO. Reconhecido, é outra coisa. A gente não está mais falando de um dialeto de pessoas simples que não sabiam se comunicar de outra forma. Nós estamos falando de cultura, né? De identidade, de quem nós somos, da nossa formação. Bom, Dandy, o Michel super empolgado com essa questão do italiano. Queria que tu falasse um pouquinho dessa importância, porque o documentário também funciona como uma espécie de registro da memória, né? Isso, na verdade, o documentário ele conta uma história da língua do italiano. Ele dá uma pincelada no início dele, desde a origem, onde saiu, porque na verdade o pessoal dos Vênetos lá, eles eram como nômades, então eles iam migrando de comunidades, países, assim, até chegar lá no norte da Itália. Para depois de um tempo, lá foi onde que eles se firmaram por mais tempo, assim. E aí depois eles vieram para cá no sul. Então se espalharam pelo mundo todo, né? Então o documentário do italiano, ele registra uma história de uma língua, de um povo, né? Por diversos anos, até chegar onde nós estamos hoje. Então, hoje nós somos um reflexo, a língua é um reflexo de muito tempo atrás, né? Como o Michel já citou, que é uma língua muito antiga, né? E que aos poucos, por incrível que pareça, uma língua com peso, uma grandiosidade tão grande como o italiano, ela vai se perdendo, né? Vai se perdendo aos pedacinhos, assim. Então, a nossa missão aqui é tentar resgatar, né? Existem poucas pessoas que têm essa capacidade ainda de ensinar as outras pessoas, né? Como é no caso do seu Darcy, que ele que conta, ele narra todo o documentário, né? Então, infelizmente, hoje a nossa língua vai se perdendo, então a gente tem que lutar e batalhar para recuperar ela, né? Como é que surgiu a ideia de fazer um documentário sobre o italiano? Foi muito em função dessa questão da comemoração, da imigração, também sobre essa questão da valorização do italiano como língua oficial cultural. E quem veio até nós somos a produtora, né? Quem veio até nós foi a Associação Caminhos de Pedra, lá de Bento Gonçalves. Então eles vieram com essa proposta de fazer alguma coisa, de algum documentário, algum audiovisual, para valorizar isso, né? Então a gente acabou desenvolvendo toda a pesquisa, o roteiro, e foi produzindo, mas foi a partir desse contato que a gente teve com eles, assim. Não foi uma iniciativa nossa, né, minha, mas foi uma necessidade, uma demanda que chegou até nós. E como a gente gosta muito disso, faz parte da nossa cultura e daquilo que a gente acredita que precisa ser preservado, então foi um prazer realizar, pesquisar, estudar e hoje ser defensor dessa causa, né? E como é que foi para ti o processo de produção, de direção, de se apropriar da ideia e de conseguir transpor, sabe, ela desse abstrato para o real e depois ver o material pronto? Sim, a gente teve uma dificuldade que eu acho que era a principal. Hoje poucas pessoas falam o italiano. É difícil de encontrar, né? Por isso eu disse assim, se passar mais alguns anos, talvez não tenha nem como fazer mais um documentário desse. São poucas pessoas que falam. E dentro dessas poucas pessoas, mais difícil ainda é encontrar alguém que fale de uma maneira correta, porque o italiano se misturou e se mistura até hoje com o português, com outros idiomas, cada um fala um pouco do seu jeito e não se mantém a forma íntegra da língua do italiano, né? Então essa foi a dificuldade. Como é que tu vai ilustrar também uma forma de comunicação? Isso é muito difícil, mas a gente conseguiu entender então que a língua justamente ela é esse pilar que sustenta toda a outra cultura. Por isso nesses 15 minutinhos de documentário,
está sendo falado completamente em italiano, o italiano certo que deveria ser dito, né? Que tem até o dicionário que se escreve, tudo. Tem a forma gramatical de se falar o italiano. Mas ele é todo o tempo representado por atos da nossa própria cultura. Então, as pessoas fazendo. É comida, é vestimenta, é arquitetura, é o estar junto, é a fé. Então, é muitas coisas onde que realmente a língua é o pilar de tudo isso que acontece, né? Então, acho que foi essa a dificuldade, entender como ilustrar isso, como conseguir contar essa história. Isso é algo que a gente já está perdendo, não tem mais, sabe? É bem difícil. Mas eu acredito que foi uma saída até para valorizar a cultura como um todo, né? Não só o idioma, mas mostrar outras coisas que daqui a pouco pode se perder, né? E como é que foi todo o processo de captação de imagens? Onde é que elas foram feitas? Foram feitas aqui na Serra, né? A ideia do documentário era gravar pela região. Basicamente, ela ficou e permaneceu bastante também nos Caminhos de Pedra. Então, lá nós gravamos a entrevista com o seu Darcy, onde ele conta toda a história do Talhão, alguns costumes a gente gravou lá ou nas serras, nas cidades vizinhas, com o pessoal, os costumes que eles têm de culinário, né, qualquer coisa, costumes. Então, basicamente, o Talhão, ele foi gravado e foi rodado aqui na nossa região, né? Então, foi dando pequenas pinceladas em cada região e buscando as suas formas de como viver, não, tem várias coisas assim. Vocês foram para a Itália também fazer um intercâmbio? Isso, na verdade a nossa Bem história antes, né? lá na Itália foi assim, nós estávamos estudando música aqui e o nosso objetivo era entrar numa faculdade de música, né? E não sei como nós fomos parar na Itália. Foi, a gente brinca que a gente levou um pontapé e foi. E chegamos lá para fazer a cidadania, para estudar, a princípio para ficar 1 ano. E no decorrer do tempo a gente acabou ficando quase 3 anos. Onde a gente estudou, deu aula, trabalhou, teve contato com o Talhão. Eu trabalhei numa confeitaria e o pessoal só falava italiano. Então, por muito tempo, eu não entendia muita coisa, porque eles não falavam em italiano. Não sabia muito bem o italiano muito menos. E aí, foi lá que eu aprendi um pouquinho, mas não me defendo muito também no italiano. Mas, enfim, nós ficamos lá, então a gente estudou, acabou conhecendo o universo do cinema digital, onde a gente pesquisou também, compramos equipamentos, sempre estudando. E a gente voltou para cá com a ideia de valorizar principalmente o que a gente tem aqui. Porque lá na Itália a gente percebeu que muitas pessoas, às vezes, conheciam mais a nossa região do que nós mesmos. E o pessoal ainda tem um pouquinho de vergonha do jeito de falar, do leite quente. Tem da nossa cidade, que nunca tem nada, que é melhor, tudo que é de fora é melhor. Sim. E quando tu sai e tu volta, tu abre os olhos, né? E tu percebe que o que a gente mora é um lugar muito bom. Então, a nossa ideia como produtora Albart também é um dos focos valorizar o que é daqui. Então, esse documentário é um trabalho desse tipo, né? De valorizar a nossa língua, né? Agora, isso que tu traz é muito interessante, porque às vezes quando se pensa no italiano, se pensa no imigrante que estava aqui, quer dizer, nesse nosso imigrante que teve que descobrir um jeito de se adaptar geograficamente, fisicamente e até psicologicamente, porque a língua acaba abarcando isso tudo. Mas aí tu traz que lá também se fala o italiano, né? Não, lá é mais incrível ainda, porque na Itália, por exemplo, o próprio italiano, como o Chá falou, ele era um dialeto que escolheram. Poderiam ter escolhido o italiano como ser a língua oficial da Itália. Sim. Aí, não sei se talvez aqui no Brasil nós falaríamos mais o italiano. Mas lá, nem é cidade, como se fosse um bairro, tem um jeito de falar um pouquinho diferente. Pode mudar uma letrinha ali e outras muda bastante que tu não consegue nem entender. É que a língua é viva, ela vai se adaptando. Então atravessa um rio, o pessoal fala de um jeito diferente. E às vezes não conseguem se entender, depende dos pontos do país. Então lá essa cultura ainda tem. Mas os jovens, assim, vão se perdendo também. Por isso que agora estão reforçando a língua, o italiano e outros dialetos nas próprias escolas. Né? Algo que nós aqui deveríamos fazer também, né? Quanto tempo demorou para vocês concluírem esse trabalho? Olha, o trabalho, ele foi bem longo, assim, né? Bastante pesquisa, então, ele foi um trabalho quase de 1 ano de preparo. De captação já foi, acho, cerca de uns 2 meses, mais ou menos, trabalhando assim, né? Mas ele foi um projeto de 1 ano todo, pesquisando lugares, a história, porque é um universo muito grande, né? Para ser contado em 15 minutos, 10 minutos, né? Então, tu tem que ver toda a história, assim, tentar juntar os principais fatos e colocar no material. É até um pecado, às vezes, fazer isso, né? Fica com dó, né? Tu tem uma coisa tão rica, vamos botar só isso aqui, mas tem tanta coisa que poderia ser contada, então tem muito trabalho a ser feito, né?
E fala um pouquinho da trajetória de vocês. Vocês já trabalham com questão de documentário? Como é que é? Isso, nós na Alba Arte, a gente trabalha com filmes corporativos, fotografias e música. A música, de certa forma, a gente ainda trabalha com ela. Foi mais o vídeo e o filme é uma ferramenta assim como a música para contar alguma coisa, para se expressar. Então a gente consegue se expressar com o filme, a música e a fotografia. E nós trabalhamos com documentários, é o que a gente mais gosta de fazer. Trabalhar com documentário, é contar histórias, né? Transformar, a gente tem o nosso Alba Arte transformando histórias de vida em arte. Então, esse é o nosso objetivo. E até mesmo com filmes mais corporativos, tentar trazer isso de uma forma diferente, não mais um trabalho mais engessado, mas trazer a parte humana no filme, né? Esse sempre é o nosso objetivo. E Michel, como é que é hoje? Tu falou, bom, tu é um entusiasta, né, da questão Sim. do Talian, né? Tu acha que por que isso está acontecendo hoje, sabe? De não se estar levando adiante, das novas gerações não terem mais esse, então, não sei nem se é amor, se é sentimento com relação a essa língua que é uma língua materna. Sim. Eu acho que não é nem questão de amor, daqui a pouco de defender como eu estou defendendo. Claro, eu fiquei imerso, envolvido muito. Mas isso é fundamental, É porque fundamental, senão não tem alma o material que é isso eu feito. não teria feito, não fazer por fazer, não teria sentido nenhum, né? E por isso que foi aceito o desafio, né? O que eu acho que hoje acontece muito, que nem eu comentei, não é nem preconceito, talvez, eu acredito que não é se dado o valor devido a esse patrimônio da nossa cultura. Outras pessoas reconhecem isso e acham isso belo, fundamental. E nós que somos daqui, a gente acha isso ridículo muitas vezes, né? Acha isso que não pertence a um grupo intelectual. Né? Tem essa falta de respeito, né? É muito legal de ver assim quando as pessoas de outras partes do Brasil e do mundo vêm para cá, vêm para a Serra Gaúcha, para Caxias, Bento Gonçalves e a nossa região aqui, e elas não querem ver alguém usando uma roupa formal, uma calça jeans, um tênis, alguma coisa nesse sentido. Não querem ver quanto intelectuais nós somos muitas vezes, mas elas querem ver a nossa cultura, querem ver o jeito próprio de falar, o nosso jeito de se vestir, de trabalhar, de se comunicar. E eu acho que isso a gente está perdendo toda essa nossa identidade. Hoje nós estamos nos misturando tanto que a gente não sabe mais quem a gente é de verdade. A gente precisa realmente, em primeiro lugar, respeitar algo que foi trazido para nós. Se nós estamos aqui hoje, eu digo isso e gosto de refletir sobre isso, se nós estamos aqui hoje, como estamos hoje, vivendo num lugar que é muito bom diante de todos os problemas que o Brasil ainda oferece, graças à força e todo o sustento, o trabalho que os imigrantes tiveram, não só os imigrantes italianos, como tantos, né? Nós somos o reflexo daquilo que eles fizeram. Só que muitas vezes a gente não respeita isso e tem ignorado. E eu digo ignorar porque a gente não busca conhecimento, não quer entender sobre o italiano, a preciosidade que tem. A gente gosta de dar uma risada quando alguém conta uma piada ou faz alguma ofensa contra Deus, a gente até dá uma risada, mas a gente não procura entender mais e valorizar, né, o porquê é assim e o que pode ser feito com isso. Né. Eu até pensei, até uma sugestão nessa questão do turismo e como as pessoas vêm para cá e querem conhecer a nossa cultura, quem sabe se um dia a gente não puder colocar, por exemplo, o italiano, já que é uma língua oficial hoje, em algumas placas que representam informações turísticas, também colocar dizeres também em italiano ou em outros idiomas que aqui se falam, das etnias que estão aqui, alguma praça contando a história em português e também na língua do... Porque é isso que as pessoas querem ver, sabe? Até o próprio ensino. Isso. Né? Podia ser em algum momento, né? Me ocorreu agora, Claro, mas até a ensinado. possibilidade de se organizar, de se reunir, né? De se ter grupos, enfim, onde se possa aprender o Isso é italiano. muito legal. A questão é que se não começar a ser valorizado agora, porque assim, não são todos que falam, os poucos que falam não falam da maneira que deveria ser, quem vai ensinar? Eu que sou tão, digamos assim, defensor, porque fiz e estou no meio de tudo isso, não teria capacidade de ensinar, pouco sei falar, e assim vai ser. Então fica muito difícil. Nós vivemos um período também em Treviso, no norte da Itália, e lá também eles estão sofrendo esse problema com o dialeto que é presente deles. Hoje está sendo ensinado nas escolas.
Tipo assim, é uma aula como qualquer outra e está ali para ser aprendido e se comunicar em italiano. É uma pena, né, que a gente tenha isso, porque as cidades que são colonizadas pelos alemães, as crianças Sim, aprendem na escola. E até em casa. Sim. A primeira língua que é se o aprende, alemão. E deveria ser assim, porque o português é consequência, a gente vai aprender na escola, a gente vai aprender na televisão, a gente vai ser assim. Agora, no nosso berço, volta a questão da língua, da nossa verdadeira língua mãe. Deveria ser essa, poderia ser essa. E se nós formos parar para pensar nessa questão, a gente está falando só sobre o italiano, essa questão dos italianos, mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul não é só italianos, mas aqui a gente tem infinitas culturas e etnias. Já pensou se todas as etnias preservassem o seu modo de falar? Nossa, ia ser riquíssimo. Imagina, não teria lugar no mundo, talvez, porque o pessoal fala da Suíça e fala de outros lugares que falam, mas não teria nenhum outro lugar no mundo onde a gente falaria italiano, português, alemão, polonês e assim vai, né? Espanhol por causa da fronteira. Então, imagina só. Só que tudo isso, a gente perde essa cultura, sabe? Eu acho que perde justamente por não entender, por não valorizar, é uma falta de respeito e quem está perdendo somos nós, na verdade. Ah, Michel, ótima entrevista, viu que eu também sou uma entusiasta do italiano. Sim. Obrigada pela vinda de vocês, tu e é um do prazer Dante. estar aqui. A gente vai assistir o documentário de vocês agora na Joia. sequência e eu desejo, assim, sucesso e muitos mais documentários pela vida. Ah, obrigado. Eu espero que quem assista realmente sinta um pouco desse nosso desejo, essa motivação de conhecer um pouco mais sobre a língua, de quando ouvir parar atenção e prestar atenção, reparar e né, pelo menos tentar estudar um pouco mais, valorizar isso, né? Esse é a motivação do documentário, despertar um pouco da curiosidade das pessoas. Peço que o pessoal aprecie e dê valor cada vez mais para a nossa cultura, independente do lugar que esteja, né? Acho que a cultura ela tem que estar acima de todas as coisas, né? Que ótimo. A gente vai ficando hoje por aqui, então, assistindo o documentário aqui, o doc que fala a respeito do italiano, desse resgate dessa memória, e voltamos a nos encontrar numa próxima. Lembrando que se você gostaria de ver o seu filme ou o seu documentário sendo veiculado aqui pela UX TV, mande um e-mail para nós, uxtv@ux.br. A gente se encontra na próxima. Até! Anni in Drio la nostra gente era partita del sud dell'attuale Russia, le pianure del Don e del Volga, è andata prima all'ovest e dopo al sud e si è stabilita tra Paflagonia nel sud del Mar Negro, di là è andata su per i ri Danubio, Sava e Drava e si è stabilita nell'attuale Veneto d'Italia. Quella che è stato un semplice rifugio è diventata una bella città, è la più bella del mondo, per noi che abbiamo sangue veneto, è la più bella di tutte. E là per il finale del secolo XVIII è venuto fuori un delinquente che chiamava Napoleone Bonaparte, che porta via di tutto. E che porta via anche la nostra millenaria Repubblica, la si è finita nel 1797. L'abbiamo perso tanto, 1797 in avanti siamo stati sotto le sate degli altri. E allora, dopo più di 100 anni di malattie, di fame, di sofferenze, la nostra gente, quando ha avuto l'opportunità di venire via, la si è via. Perché immaginate un popolo che era stato ricco, ricchissimo, e dopo essere stati sciori, importanti, diventare poveretti. E allora quando ha avuto l'opportunità di sparpagliare in Italia, che qua era un mondo fantastico ante il Brasile, era un mondo fantastico. E loro, il governo italiano dell'ora, deva grazie a Dio che nanti partissino, perché avanzaria una scianta di più di mangiare per loro. E
allora che vuol sapere, la nostra gente non la sapeva mia, che gente che sei, non avete l'importanza che avevamo voi. L'Italia, le parlanti veneti è una novità. Quei che se vegnesti grandi, bel maridati, cominciando il 1875, qui si arrivati qua, qui erano miei italiani, non che era l'Italia, al manco non la che era il Veneto. La nostra gente sta sotto altre autorità, no italiane. La nostra gente non la sapeva mia l'italiano. Pochissime persone sapeva parlare l'italiano, solo che quelle che aveva studiato. Allora l'italiano non la sa la nostra lingua. Gli dice, papà ti parli veneto, non è mia proprio veneto, sarà più tanto veneto che qualunque altra cosa, ma non è mia solo che veneto. Le veneto, le lombardo, le trentino, le friulane, le portoghese, tutti che mettete dentro qualche paroletta, più tanto il portoghese che se lo parla quanto è Rio Grande, e allora noi altri qua non siamo mica italiani, anzi se diciamo italiani senza la I, per dire che non siamo mica italiani e non siamo mica solo che veneti. Che quando che la lingua portoghese non la che era ancora, la nostra lingua la era parlata, perché immaginevi la rabbia che ho mandato quando la professoressa la mi ha detto che noi non avevano mia di parlare l'italiano, lei diceva il vostro dialetto, perché è un dialetto di stupidi e di ignoranti. Immaginevi se mi l'avesse saputo che nel 1450 era ormai la Serenissima era uno dei paesi più ricchi del mondo e la lingua la era parlata in mezzo mondo. Le ore di valorizzare sta gente. La nostra gente la era importantissima. I pitanti era analfabeti. Ma dire che uno è analfabeto non vuol mica dire che uno sia stupido. Era analfabeto ma non ignorante. Era analfabeto ma ascoltava Vivaldi e tanti altri. E allora noi siamo venuti via con le nostre tradizioni, le nostre musiche, le nostre lamentazioni, i nostri difetti e la nostra virtù. La nostra gente, dopo soffrire come i cani, attraversando il Mar Oceano, si arrivati su per qua. E per farsi intendere, e allora il descomissio, intorno ai piccoli paesi che si formava, veniva fuori un parlare con questa mescolanza. Intorno al paese c'era anche qualche brasiliano, il rappresentante del governo, e loro noi voleva mia che la nostra gente la parlasse il nostro dialetto, che era di formarsi la nostra mescolanza, la nostra coinè, si dice linguisticamente. Loro non la capiva mia e nati non capivano cosa che diceva loro. E non è stata una convivenza tanto facile. Immaginevi se non fosse stato proibito di parlare il nostro parlare, il parlare dei tedeschi sotto il Bassade, il parlare dei polacchi sotto qua sulla Santa e sua per della Santa Rosa, il parlare di quei di origine spagnola che erano anche qua a Bento ma i pitanti della frontiera, il parlare di gente dell'Ucraina e della Russia che viene su per del nord-est del Rio Grande. E il Rio Grande del Sud sarebbe una grande Svizzera, una Svizzera 10 volte più grande di quella che è. Lei parla 4 idiomi, nanti se che parlaria 8 o 10, col portoghese insieme. Gli altri mi dice invece se magari mettesti in dove questo caso, che hai fatto le case in dove? Boh, ognuno che guadagna fra virgolette, gli ha pagata la terra, delle volte senza nessun cimento, case dei sassi, attaccati uno all'altro come se fossero stati misurati, non che se taipe al mondo ben fatte come sta zona qua, le meglio taipe del mondo, le qua. E allora così stati i nostri vecchi in Segà, mantenesti, che avevamo imparato quel che avevamo imparato e siamo arrivati al dedinco. E allora i costumi si sono cambiati sicuro, ma tanta roba si è mantenuto. Perché i nostri antenati, se ritorniamo sì a 7000 anni, li era conosciuti in tutte
il mondo dell'epoca, come gente che sapeva addestrare, sapeva mansare un cavallo come occorre. E la nostra gente a Didincò, dove è vero che esempi tanti centro di tradizioni gaúchas. Guardano altri. È un ritorno che lo avevano dentro nel cervello senza saperlo. Quando abbiamo visto i cavalli qua, ce li avevamo catati. Tante volte mi dice, ma l'italiano deve morire. Sì, dico, deve morire e anche no. Se anche tutte queste maledizioni che ne cascano addosso, la nostra lingua la si mantiene. Delle volte si pensa che deve morire e quando si vede rinasce qua, rinasce là, salta fuori una roba, salta fuori quell'altra. Perso del tutto non è mia persa. E toccherà tutti lavorare insieme per mantenerla viva e mettersi sempre in testa che se si tira via la lingua, se finisce la cultura. Mi costumo dire che la lingua è il sattaron della cultura, il sattaron che tiene sulla casa. Se ti tiri via il sattaron la casa la Lienzò, se tiri via la lingua la cultura la si finisce subito. Che vuol dire che sapesse che senza lingua non c'è cultura. Io credo che se siamo buoni di finire fuori, non con tutta l'ignoranza non si finirà mai, ma con metà dell'ignoranza che siamo ancora, la nostra gente la addosso, sarà salva anche la cultura e saremo sempre gente buona come era i nostri vecchi. La nostra lingua, la se parlanti, la più bella di tutte. Tutte le lingue, quelle se ben parlate, le se belle, ma la più bella di tutte è quella che abbiamo ciucciante e tete della mamma. Quella è la vera lingua madre. Quella è la più bella di tutte. Eu sou Hernani Cozandier, tenho 46 anos, sou desenhista de histórias em quadrinhos. Eu comecei a desenhar como toda criança, né? E não parei mais. Eu sou um adulto que desenha. Até pelo fato, as histórias em quadrinhos é uma coisa que me deixa sempre ligado àquele guri que eu fui um dia. E o que eu tenho na memória é eu desenhando, eu sentava no chão, assim, no sofá, né, desenhando na parte do sofá, assim, onde se senta. Passava horas, ia me procurar, eu estava lá, sentado no chão, desenhando. E ali eu acho que começa tudo, né? A parte que me levou até hoje. A inspiração é para amador, né? A gente trabalha sistematicamente, então eu tenho que trabalhar todos os dias, então eu não posso esperar a inspiração chegar, né? A minha mulher, a Tati, fundamental, né? Porque ela cria um ambiente em que eu possa me dedicar ao trabalho, né? Tudo são etapas que a gente vai amadurecendo também com o tempo e observando muito os mestres, né? Porque o que eu faço é uma repetição do que grandes mestres já fizeram, né? O quadrinho é uma expressão que tem um pouco mais de 100 anos, essa linguagem, assim, como a gente conhece. Mas a arte sequencial é uma coisa que nasceu nas cavernas, né? O cara já fazia a caçada, a sequência da caçada, mas o quadrinho é uma expressão à parte, que tem um pouco da literatura, tem um pouco das artes plásticas, tem um pouco do cinema,
ele só se completa, assim como várias outras expressões de arte, só se completa no outro. Eu tenho um amigo que se chama Jorge. Jorge tem ideias fantásticas e em sintonia com o meu trabalho, o que é difícil encontrar, né, dentro da arte, assim, né? Se pode fazer com todo tipo de material possível. Eu tenho uma primeira etapa toda riscada no lápis, depois eu acrescento cor, para depois colocar o nanquim, que é o preto, que é onde a mágica acontece, né? Hoje eu comecei a olhar para trás, há uns 4, 5 anos parti para a pena mesmo, né? Que é aquela de molhar no nanquim e me força a ser mais preciso naquela linguagem e também deixa o traço mais orgânico. O desenhista de quadrinhos, ele trabalha pulverizando, né? Tu publicando em vários locais, né? Muitas vezes o mesmo quadrinho, inclusive. É dessa forma que o quadrinista trabalha. E o meu trabalho está mais em cima do humor simples, humor simples, né? Em 2001 eu criei os personagens Cheichó, em cima da iconografia do gaúcho e do imigrante italiano, né? O Che é um gaúcho que vive na cidade, né? Mora em apartamento, tem uma roda de carroça, um pelego em cima do sofá. Também o colono que saiu do interior e que hoje daria tudo para ter uma casinha lá, né? Então meus personagens, eles são urbanos, assim, né? Mais recentemente eu criei o Walter, que são cartoons sem textos, né? Que é um fotógrafo, repórter, assim, de redação de jornal, mas que aos poucos começou a permitir, assim, qualquer tipo de abordagem. Eu consigo me comunicar com ele, com pessoas de várias partes do mundo. Eu já tive a fase de querer convencer as pessoas do valor do meu trabalho. Eu já tive a fase de tu brigar com todo mundo. Hoje eu não tenho essa pretensão de querer convencer as pessoas de apreciarem meu trabalho. E também quero me desprender dessa coisa de ter que estar dando um recado ou estar comprometido em ensinar alguém. Isso é uma pretensão que eu não quero ter, entende? Não tenho essa capacidade. Eu simplesmente quero desenhar. Nunca gostei desse lugar. Pra mim não faz diferença nenhuma. Credo, isso aqui é um horror. Tudo sujo, abandonado. Tem nada que me interesse aqui. Pra mim não faz diferença nenhuma. Antônio Baslu, Ione, Luiz, Renato. Tem certeza que é aqui?
Tem. Olha esse aqui. José Pedro. Morreu com 3 anos. Tu viu ali? A criatura morreu com 3 anos. Garanto que nem soube que nasceu. Tem gente aqui que só fica sabendo do acontecido depois de muito tempo. Pois eu acho que preferia não saber. O quê? Que algum parente seu ou amigo tá morto? Não, se eu tô vivo ou morto. Deixa de bobagem, homem. Claro que tu tá vivo. Aqui, ó. Ai! Viu? Tá tão vivo quanto essa planta aqui. Desde criança eu ouço que essa é a única certeza que a gente tem na vida. A morte. A morte. A morte. Eu não sei o que tu acha, mas pra mim não tem coisa melhor do que viver. Que nem aquele filme, lembra? Que o cara sai correndo sem parar. Faz de tudo na vida, é muito engraçado, muito bom. Dá vontade de fazer igual. Pra mim, a morte nem precisava existir. Tem coisa pior? Não é a morte em si que me dá medo. Ela pode vir, levar e trazer quem ela bem entender. O que me assusta é o sofrimento que vem com ela. Eu queria que toda morte fosse de amor. Imagina, isso sim seria morrer. Porque é apenas isso que nos mantém vivos, o amor. Não, amor. Não acharia melhor que as pessoas morressem de alguma coisa menos nobre, tipo hipocrisia, inveja? Sim, acompanhe meu raciocínio. Se toda morte fosse de amor, ninguém ia querer amar. Imagina tu, meu irmão, que fica aí todo bonitinho, falando de amor. Tu também não ia querer amar se fosse pra morrer no final. Tá, peraí. E tu por acaso não tem medo de morrer, né? Por isso tu fez o que tu fez no teu último aniversário? Mas tu ainda lembra disso? Ora, irmão, vivemos em outro mundo. Vida nova, lembra? Tem coisa que nem a morte apaga. O que me importa é o que se faz em vida. E depois de morto, todo mundo vira santo. Se tu estiver pensando de novo naquela noite, acho que tu não deveria ficar assim. Tua intenção foi a melhor, só que às vezes as coisas não saem como a gente espera. Sei lá. Eu podia ter feito as coisas diferentes, sabe? Eu tenho saudade, mas não sei nem do que. Sinto um buraco no peito, uma angústia, um sentimento de culpa. Eu queria muito que estivéssemos todos juntos. E que ela estivesse aqui agora. Não fala isso. Tu sabe que não pode nem sonhar uma coisa dessas. Sim, eu sei, mas e se a gente não tivesse bebido tanto naquela noite? Peraí, eu até admito que bebi também, mas quem ficou bêbado foi Cala tu. a boca! Vai ficar me jogando isso na cara agora? Tu sabe que é tão culpado quanto eu? Eu? Por quê? Se pelo menos tu tivesse me deixado dirigir... Se eu tivesse te deixado dirigir, nós não estaríamos aqui uma hora dessa. Estaremos no inferno. E essa vela? É pra quem? Para todos eles. Faz bem. Eles estão precisando. Tu acha que a gente vai encontrar ela um dia? Não sei.